Olá, queridos irmãos, amigos estudantes da Palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês, nesta hora, um texto que está em Atos, capítulo 2, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Essa é uma promessa dada pelo profeta Joel e que foi cumprida em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, a festa da colheita. Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos e amigos. Antes de falar sobre o texto, eu gostaria de dizer que eu não estou aqui para julgar ninguém, não sou pastor, nem sou apóstolo, sou apenas um servo de Deus, chamado pela graça e a misericórdia de Deus para pregarem a mensagem de Jesus Cristo. Não só eu, mas todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Todos nós temos essa missão de levar a mensagem que transforma vidas. E muitos dizem que se só tem o Espírito Santo de Deus aqueles que falam em línguas estranhas. Esses são os que são revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas o texto deixa bastante claro para nós que o ministério do Espírito Santo é dado a cada um segundo o seu querer. Vamos analisar o texto e mais alguns textos do apóstolo Paulo, que mais escreveu sobre o Evangelho, sobre as epístolas, as cartas do Novo Testamento. Atos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Assim diz a palavra de Deus e assim está escrito. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordamente e unanimemente no mesmo lugar em oração. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repetidas como se de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Línguas como se fosse de fogo. Não era de fogo, que se fosse de fogo, tinha queimado todos eles. Nós temos que prestar atenção naquilo que o texto bíblico está dizendo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo concediu que falava. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um se ouvia falar na sua própria língua. Ora, cada um ouvia falar na sua própria língua, a qual tinha nascido. O texto é claro. Cada um ouvia falar na sua própria língua em que nasceram. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros:
Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Ora, eu falo muito mal o português. Nesse dia estavam ali, vamos ver, 16 nações e cada uma falava um idioma diferente, uma língua diferente, mas todos ouviam falar na própria língua as quais tinham nascido. Eu, português, brasileiro, estava ouvindo o alemão falando em português e o alemão ouvia falar das grandezas de Deus em alemão, na sua própria língua. Então ali não houve língua estranhas nenhuma, porque todos entendiam perfeitamente o que cada um falava, porque eles recebiam a palavra do Espírito Santo em sua língua, as quais cada um deles tinha nascido. O texto é bem claro. Muito bem, continuando aqui o texto. Como, pois, ouvimos cada um nos falar na própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elemitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, e todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. 16 nações, cada uma falava um idioma diferente, mas nesse dia o Espírito Santo capacitara cada um deles para que ouvisse das grandezas de Deus na sua própria língua. E por que isso? Quando eles chegaram nas suas cidades, nos seus locais, eles falaram da grandeza de Deus, cada um no seu idioma da sua terra. O texto está muito claro. E outros zombavam, dizia, estão cheios de vinho. Paro por aqui, não vou entrar no discurso do apóstolo Pedro explicando porque tudo isso aconteceu. A promessa de Joel, capítulo 2, que se cumpriu na festa de Pentecostes, 50 dias após a subida de Cristo aos céus. E ele prometeu e cumpriu a sua palavra. Agora vamos para 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre esse tema. 1 Coríntios 12, do versículo 1 ao versículo 11. Os dons do Espírito Santo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil à igreja. Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Coríntios, uma igreja cheia de confusões, uma igreja que uns diziam que era de Paulo,
outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cristo. Aquela igreja era uma igreja tão complicada, cheia de problemas, que Paulo escreveu 2 cartas, mas eles não aceitaram a palavra da verdade. Continuando o texto. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de milagres, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, variedades de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. E Paulo fala aqui, se alguém fala em um idioma estranho, uma língua estranha, que fala para 3 pessoas e que haja um intérprete para que a palavra de Deus seja entendida. Ele deixa muito claro isso aqui no texto. E a outra é a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo, ele distribui a cada um com os dons como ele quer. Um tem o dom de pregar, outro tem o dom de louvar, outro tem o dom de orar, outro tem o dom de expulsar os espíritos, outro tem o dom da oração. Cada um é distribuído pelo Espírito Santo, assim como ele determina e quer. É o texto que está falando, não sou eu. Então, meus amados amigos e irmãos, eu não sou dono da verdade e nem estou aqui para julgar ninguém. Só há um que pode julgar, e este é o eterno, o supremo Criador, que criou todo o universo, tudo que há nele, tudo que respira, tudo que tem fôlego de vida, e nos criaste para o louvor da sua glória. Este é o único que julga. Então, meus queridos e amados irmãos, aqui está uma grande lição para nossas vidas, que muitas pessoas dizem que só quem fala em línguas estranhas que tem o Espírito Santo. Mas os outros não têm. Mas o texto é claro. O Espírito Santo, ele distribui os dons, cada um tem um dom diferente. Eu não tenho todos os dons. Deus, pela sua graça, pela sua grande misericórdia, e me deu o dom da palavra, de levar a mensagem a os que vivem na escuridão. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Para isso que nós fomos chamados, todos nós, para isso. E agora eu vou para o capítulo 14 de 1 Coríntios, e vou ler o versículo 9 ao versículo eu vou ler aqui o versículo 9 e o versículo 20. Deixa eu ver se é esse texto aqui que eu separei. 1 Coríntios, já lemos. Agora eu vou terminar aqui no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, de 11 a 13, encerrando esta palavra agora. Olha só o que está escrito, o apóstolo Paulo escrevendo a igrejas que estavam em Éfeso. Eu vou ler do 11 ao 13, encerrando essa pequena palavra desta hora.
Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, e nos os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vos estáis, depois que ouvisto a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O texto é claro. Depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos selados quando recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Agora eu pergunto, Noé falou em línguas estranhas, 120 anos pregando aquele povo abomináveis para que arrependessem das suas abominações, senão Deus mandaria o dilúvio e consumia todos, e aconteceu? Ou ele falou na língua daquele povo para que eles entendessem a mensagem e eles não quiserem obedecer? Moisés falou em línguas para o povo de Israel, quando Deus chamou a ele ao monte para poder escrever os 10 mandamentos? Falou em línguas estranhas que o povo não entendesse? Os anjos, quando vieram aqui dar o recado do Eterno, do soberano Criador, falaram em línguas estranhas que as pessoas não compreendessem, como ele falou a Daniel, falou a Maria, falou a Ezequiel, a Isaías. Os profetas falaram em língua estranha, pois ele dizia, assim diz ao Senhor, assim veio a palavra, a palavra do Senhor. Eles falavam para a nação de Israel das suas abominações, dos seus deuses estranhos que eles serviam. Eles falavam em línguas estranhas que eles não entendessem? Não existe isso. Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor e Salvador, ele falou durante o seu ministério de 3 anos em línguas estranhas que as pessoas não entendessem a mensagem da salvação? Não vejo nenhum texto aqui falando sobre isso. Os apóstolos de Cristo falaram em línguas estranhas que as pessoas não entendessem? Meus queridos irmãos e amigos, eu não estou aqui para julgar ninguém, nem sou dono da verdade. Mas eu não encontro um texto bíblico que respalda essa doutrina que dizem que só quem tem o Espírito Santo de Deus é quem fala numa língua que ninguém entende. Paulo diz aqui, eu quero falar 5 palavras que edificam a igreja do que falar 10.000 palavras que ninguém entende nada. Então aqui está uma grande lição para nossas vidas. Paulo repreendeu isso, na igreja de Coríntios. Quando você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, entrega a sua vida a Ele, seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15, está escrito: abriu-se os livros, abriu-se o outro livro que é o livro da vida, onde estão escritos todos os nomes daqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esses
seus nomes estão escritos no livro da vida e recebem o dom do Espírito Santo. Mas no versículo 15 também diz que aquele que não for encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Jesus deixa claro em Apocalipse 21, 27, que na nova Jerusalém celestial não entra nada nela que comete abominações e mentiras, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus disse em Apocalipse 3, versículo 5, aquele que vencer será vestido de vestes brancas, essas vestes é símbolo da justiça de Deus. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Se eu falo para um amigo que está me ouvindo agora, que ainda não entregou sua vida a Cristo, ele hoje está te chamando, te convidando para que você seja escrito no livro da vida do Cordeiro e receba o dom do Espírito Santo. Querido amigo, abra o seu coração para que Cristo faça morada. Entrega a sua vida a Cristo. Você jovem que está me ouvindo agora, você senhor, senhora, não deixe para amanhã, que pode ser tarde demais. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Confia no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Ali com seus braços esticados e aqueles pregos horríveis nos seus braços, nas suas mãos, nos seus pés. Uma coroa de espinho cravada no crânio. O sangue escorrendo pelo rosto, pelos meus e os seus pecados. Jesus, sendo Deus, ele se humilhou a si mesmo, desceu a essa terra para pagar um alto preço por mim e por você, miseráveis pecadores. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Seu nome será escrito no livro da vida e você receberá o dom do Espírito Santo. Não deixe para amanhã. Não sabemos a hora e nem o dia que o Senhor Jesus virá. As profecias do Antigo Testamento, todas elas se cumpriram na primeira vinda de Cristo. Ele veio com a grande missão de morrer naquela cruz para nos libertar das garras do inferno, da perdição eterna. E Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou com poder e grande glória. Hoje ele está no santuário celestial. E o Novo Testamento fala muito mais ainda da segunda vinda de Cristo, com todos os exércitos de anjos para buscar a sua amada igreja, a qual ele derramou seu sangue precioso por ela. Aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, e o seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, está escrito: bem-aventurados os que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus Cristo, têm direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. É bem-aventurado os que guardam a palavra de Deus em seu coração. Esse tem direito de seu nome estar escrito no livro da vida e entrar na cidade santa pelas portas. Querido amigo, eu deixo para você essa palavra. Você que ainda não aceitou Cristo como Senhor e Salvador, hoje Ele te dá essa oportunidade. Aceita-o e seu nome é escrito no livro da vida e você terá o dom do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você, que toma essa grande decisão de aceitar a Cristo e se preparar para esse tão glorioso dia. Não sabemos a hora e nem o dia que ele vem, pode ser daqui a 20 anos, 30, 40, ou pode ser hoje mesmo. Ele não deixou para nós sabermos a hora. Nós temos que estar preparados
para que esse dia não nos pegue de improviso, mas que estejamos de pé diante do Filho de Deus. Que Deus lhe abençoe grandiosamente. A Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo o poder, agora e para todo sempre. Amém.